Aleluias! A graça e a paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos aqui de volta trazendo mais uma lição bíblica dos jovens. Tem por título, essa é a terceira lição dos jovens, né? O Sermão do Templo. E como texto base aqui, nós trouxemos aqui o livro de Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao 15. Nós vamos estar lendo com vocês, porque faz necessário ler. É uma leitura muito bacana para o início desta aula. Nós iremos estar lendo com vocês. Sejam todos bem-vindos, você que está nesse canal já há muito tempo, você que está chegando agora pela primeira vez também. Já se inscreva, deixe o seu like, seu joinha, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Cada vez que você deixa aí o seu like, o YouTube vai entender que você gostou e vai estar aí também indicando o nosso canal para outras pessoas. Isso é muito importante. Essa lição foi o dia 19 de outubro de 2025. Aí o texto base está aqui, Jeremias capítulo 7, versículo 1 ao 15, diz assim. Vai falar aqui sobre a falsa religião e é sem valor. Louvado seja Deus. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Olha só, falou, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Veja só, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. Mas, se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derrubardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Versículo 7. E vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais de século em séculos. Mas, vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e comereis, cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis, e vos porei diante de mim nesta terra, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É esta casa que se chama pelo meu nome, não caverna de salteadores aos vossos olhos, mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Enquanto fazieis todas estas coisas, essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, mas não ouviste. Chamei-vos, mas não respondestes. Verso 14. Portanto, farei a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz em Siló. Eu vos lançarei da minha presença, ó o perigo aqui, como lancei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Queridos, aqui o Senhor está pedindo realmente que a gente fale a verdade, que a gente ande na verdade, que a gente não ande mentindo, né, com falsidades. O sermão do templo. Queridos, Deus levantou aí o profeta Jeremias para pregar uma das mensagens mais duras de toda a Bíblia, que foi o sermão do templo. O povo de Judá, amados, frequentava o templo, cantava e ofertava e dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este.
mas o coração deles, amado, estava longe de Deus. Essa mensagem, ela ecoa até hoje, especialmente aos jovens cristãos. Deus não busca templos cheios, mas Deus busca coração sinceros, amados. O culto verdadeiro não é medido pelo som dos cânticos, mas pela vida que se vive fora das paredes da igreja. Tem pessoas que é uma santidade, um canto, uma cantarola na igreja, um pula-pula, aquela coisa toda. Mas fora das paredes da igreja não tem testemunho, queridos. É uma falsidade. Vamos ao tópico 1, voz do templo, frequentadores do templo. Queridos, naquela época, né, de Jeremias, o templo era o centro da fé de Israel. Todos os caminhos levavam a ele. Mas havia um problema. As pessoas iam ao templo, mas não deixavam o templo entrar nelas. Deus não se impressiona com presença física, e sim com presença espiritual. Amados, frequentar o templo é bom, claro, mas ser templo do Espírito Santo é essencial. Melhor coisa é você ser templo do que apenas frequentar o templo quatro paredes. Deus, amado, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz lá em Atos, né, capítulo 17, versículo 24. Então, amados, nós temos que nos santificar, porque nós somos o templo do Senhor. Hoje o Senhor habita em nós. Hoje, Paulo fala, né, não sabei vós que vós sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então, amados, este hoje, mais importante, mais essencial é ser templo do Espírito Santo. Vamos ao segundo tópico do primeiro tópico, né? Segundo subtópico, o perigo da falsa adoração. Olha, o povo dizia templo do Senhor, como nós lemos agora Jeremias 7:4, né? Achando que a simples menção do nome de Deus os protegeria. É como muita gente deixa lá o Salmo 91 aberto lá o tempo todo em poeira, lá fica amarela a página, mas não cumpre na palavra de Deus. Então eles achavam que o simples nome, que a simples menção do nome de Deus ia proteger. Então, desculpem, essa confiança cega na estrutura religiosa, querido, é o que chamamos de falsa adoração. Aparência sem essência. Hoje, muitos jovens, e anciãos também, por que não dizer, muitos crentes, muitos cristãos hoje correm o mesmo risco, né, participam de cultos, levantam as mãos, aqui não estou falando somente para os jovens, aqui a lição é para os jovens, mas aqui leva todos os cristãos hoje, amados. Levantam as mãos, né, mas mantém o coração distante. Então a verdadeira adoração, querido, é quando o altar de Deus está dentro da alma e não apenas na igreja. Este povo, veja o que diz Mateus capítulo 15, Jesus mesmo falando, capítulo 15, versículo 8, ele fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é um perigo, quando a pessoa honra de lábios, mas o coração está longe de Deus. Aí, fora da igreja, fora do templo, quatro paredes, que o templo é você, o templo do Espírito Santo, mas quando você sai fora da igreja ali, da presença dos irmãos, muitos aprontam, muitos enganam, muitos compram fiado, não pagam, muitos fazem tanta barbaridade, ouça isso no nome de Jesus, amados. Então, este povo me honram de lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Terceiro subtópico, Siló, um triste exemplo. Amados, antes de Jerusalém, o santuário de Siló era o símbolo da presença de Deus, certo? Lá em Israel, como vai mostrar lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Mas o povo pecou, desprezou a aliança e o lugar foi destruído, né? Aí Jeremias ele usou Siló como alerta. Vejam aqui o que diz com Siló. Jeremias capítulo 7, versículo 12, que nós lemos, né? O recado, amado, é bem claro. Quando a presença de Deus se vai, o templo vira ruína. Deus não está preso a um lugar. Ele está onde há um coração, né, arrependido, onde há arrependimento de verdade. Aí é onde Deus está. Tá? Deus ele não se prende a essas coisas. Ele não está preso em um lugar, não. Ele está onde tem arrependimento e verdade. Vamos ao segundo tópico, a vida espiritual.
Segundo tópico. Primeiro subtópico assim, definição, né? A vida espiritual. A vida espiritual, querido, é a comunhão contínua com Deus, guiada pela sua palavra e fortalecida pela oração. Não é apenas emoção, você entendeu? É transformação. Ser espiritual, queridos, é viver conforme o Espírito, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Refletindo aí o caráter de Cristo no cotidiano. Olha o que diz lá Gálatas 5:16, né? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos aqui ao segundo subtópico, a vida espiritual e suas tendências atuais. Na atualidade, queridos, muitos confundiam espiritualidade com sensação, mas vida espiritual verdadeira, amados, não é medida por lágrimas no culto ou gritos no altar, e sim por obediência, santidades e frutos, como diz Gálatas capítulo 5, né, versículo 22, se não me falha a memória. Então é isto, a vida ela é medida, né, por essas coisas, pela obediência, santidade e fruto, não por gritos. Tem tantos que faz tem uma prática de usar o púlpito da igreja para levar o povo a chorarem, para levar o povo a ter aquela sensação de espiritualidade verdadeira, de lágrimas. O irmão está cheio, o irmão está falando em línguas. Mas sabe que muitos, amados, são igualmente um bando você me perdoe falar isso, mas muitos estão na igreja como um bando de bois, principalmente o boi Nelore, quando um é picado por uma abelha ou por algum animal, que ele sai correndo para se defender, todo o bando corre sem saber por que aquele primeiro correu. É como na época que apareceu a câmera fotográfica, o primeiro fotógrafo que foi tirar uma foto daquelas que ele programava e a câmera tirava a foto sozinha. Então ele queria sair junto com a multidão, ele foi lá, programou lá no tripé a câmera e colocou lá o temporizador. Quando ele foi a primeira câmera que apareceu, quando ele correu para o meio da multidão lá para sair junto, todo mundo saiu correndo, sem saber por que ele estava correndo. Então é isso que acontece, muitos no culto, quando começa aquela coisa, é o verdadeiro animador de palco. Tem muitos que estão lá animando o palco, mas verdadeira obediência, a verdadeira espiritualidade, amado, é quando você tem obediência e santidades e frutos, né? Obediência à palavra de Deus, quando você é uma pessoa que está na santidade e dando frutos para o reino de Deus. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A geração atual, amado, ela precisa aprender que não basta sentir, né? Sentir Deus. É preciso viver para Ele. As redes sociais hoje, amados, mostram uma fé de aparência. A Bíblia ela revela uma fé de essência, mas as redes sociais é uma fé, né, de aparências. Ouça isso no nome de Jesus. Muitos estão lá colocando seus vídeos, suas pregações ali, mas é de aparências. Mas será que vive verdadeira a essência de Deus? Isso deixa aí que Deus é quem vai julgar. Terceiro subtópico, a prática da espiritualidade. A espiritualidade bíblica, querido, ela se pratica na vida diária. Como? Quando perdoamos quem nos feriu, isso aqui é a prática, tá, da espiritualidade. Que ela se revela, a espiritualidade ela se pratica na vida diária. Quando perdoamos quem nos feriu, quando dizemos não ao pecado, né? Quando mantemos comunhão mesmo nos desertos. Essas atitudes, amados, revelam que o Espírito Santo está no controle, né? O templo não é o fim da vida cristã. É o ponto de partida para viver a fé no mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos correndo para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz assim: as causas e as consequências da vida espiritual. As causas, vamos lá, vamos ver aqui, que é muito interessante isso aqui, irmãos. Eu não quero deixar passar isso aqui. Isso aqui é lindo, veja só. As causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Esse aqui é o terceiro tópico, a triste realidade de uma vida espiritual vazia. Jeremias, querido, ele via um povo cheio de religiosidade, cheio de religião, mas vazio de Deus.
Uma vida espiritual vazia, querido, é como um poço sem água. Tem aparência de profundidade, mas não sacia ninguém. Muitos jovens, muitos cristãos, eu tô levando para muitos cristãos, porque na realidade, hoje em dia, querido, tá, de jovens a anciãos, estão vivendo o mesmo patamar. Então, muitos jovens ou muitos cristãos se sentem cansados espiritualmente porque tentam viver de rituais, não de relacionamento. Deus quer renovar, querido, o interior, não só o exterior. A lição é para o jovem, mas eu sempre levo para o público todo, porque na verdade a gente vê que está acontecendo uma catástrofe no meio do mundo evangélico. Segundo subtópico, as causas e as consequências da vida cristã vazia. Quais são as principais causas? São falta de oração e leitura da palavra, pecado não confessado, frieza espiritual disfarçada de rotina religiosa. Essas coisas. E essas consequências são sérias, querido. Quais são as consequências que a falta de oração e leitura da palavra traz? Quais são as consequências que o pecado não confessado traz? E quais são as frieza espiritual disfarçada de rotina religiosa? Vamos ver aqui as consequências, que são muito sérias. Primeiro, perda da sensibilidade espiritual. Segundo, desânimo nas coisas de Deus. E terceiro, substituição da presença por performance. Isto é isso que tem acontecido. É Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 1. Aí fala lá: tens nome de que vives, mas está morto. Vocês, amados, em nome de Jesus. Vamos ao terceiro subtópico, uma mensagem urgente e atual. Ela é urgente, essa mensagem deve ser urgente, irmãos, e ela é atual nos dias de hoje. O Sermão do Tempo, querido, não é só para ajudar, é para nós, jovens da geração digital, para todos nós, né, cristãos da geração digital. Deus continua dizendo: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Jeremias 7, né, versículo 3, que nós lemos agora da lição. A fé não é palco, é vida no altar. O Senhor, ele está levantando, querido, uma geração que não apenas frequente templos, mas que é o templo vivo de Deus. E concluindo aqui, amado, o sermão do templo é um chamado ao arrependimento e à santidade. Deus, queridos, não se impressiona com estruturas, nem com multidões, mas com corações quebrantados. O jovem cristão, ou cristão em geral hoje, precisa vigiar para não viver uma fé mecânica. Sabe aquela fé mecânica que só se move quando tem barulho, quando tem uma música embalada lá, meio tipo forró, aí a fé parece que vai lá em cima, mas quando canta uma música suave, não é como Elias que veio o fogo, Deus não estava no fogo, veio o vento, Deus não estava no vento, mas veio aquela suavidade, Deus estava, querido. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós não podemos viver uma fé mecânica, mas uma fé viva, sincera e cheia do Espírito Santo. O verdadeiro templo é o coração onde Deus habita. E quando, querido, o altar interior, ouça isso no nome de Jesus, quando o altar interior está aceso, a glória de Deus, ela enche todo o nosso ser. Glória a Deus. Trazendo aqui uma ilustração, né, o banco vazio do templo, que é muito interessante e até encaixa com essa aula aqui de hoje. Conta-se que um homem, ele passou anos indo à igreja apenas por costume. Sentava-se sempre no mesmo banco, cantava, dizia amém, mas não sentia mais nada. Aí, certo dia, ao chegar, ele encontrou ali um bilhete no banco com a frase escrita assim: hoje não vim ao culto. Aí, Deus, aí embaixo está escrito Deus. Então, aquele bilhete mexeu com ele. Percebeu que estava frequentando o templo, mas sem a presença de Deus dentro de si. Naquele dia chorou, se arrependeu e voltou a sentir o fogo do primeiro amor. Então, o templo pode estar cheio, mas se Deus não estiver, queridos, presente,
tudo é vazio. Ouça isso no nome de Jesus. Nós precisamos sentir Deus, viver Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser templo do Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro templo de Deus. Queridos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui de volta trazendo mais uma aula, que vai ser a aula 4, que vai ser maravilhosa também. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.